Olá pessoal, eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Nós estamos no módulo de Fisiologia, vamos falar sobre o sistema digestório. Vamos falar, na verdade, sobre os componentes que fazem parte do sistema digestório nessa videoaula. Digestão, o que significa digestão? A digestão é um conjunto de transformações fisioquímicas ou fisicoquímicas que os alimentos orgânicos sofrem para se transformar em moléculas menores. Então pensa, você está se alimentando de macromoléculas e você vai quebrar essas macromoléculas, torná-las moléculas menores, hidrossolúveis e absorvíveis pelas nossas células. Então a gente se alimenta para nutrir as células, ok? Então os alimentos, eles precisam passar de macro para micro e para isso a gente tem então a digestão. Quimicamente é isso o que acontece. Vamos lá, você tem a glicose mais o oxigênio, então a glicose vem da alimentação, sistema digestório. Oxigênio vem da respiração, sistema respiratório, ocorre a oxidação da glicose e transformando-a em gás carbônico, água e energia. Então, de novo, glicose, digestão, oxigênio, respiração, gás carbônico e água são liberados durante a respiração e o nosso corpo, então, utiliza a energia que é produzida a partir daí. Energia para a nossa célula, ATP, ok? Então, a gente transforma a glicose mais oxigênio em ATP para utilização pelas nossas células. Funções do sistema digestório. Primeiro, ingestão. O primeiro passo que a gente tem dentro do sistema digestório é você ingerir as moléculas. Segundo, mastigação. Você já começa uma quebra dos alimentos na boca, Terceiro, digestão, absorção e, por fim, a eliminação de resíduos que não serão aproveitados. Até a absorção, a gente passa a chamar de alimentos. Depois a gente passa a chamá-los de fezes, porque só sobra os resíduos que vão ser eliminados. Então, aí a gente vai ter diferentes funções, estruturas modificadas e especializadas. Então, cada funçãozinha dessa vai ser importante para a gente dar uma modificada no alimento que está entrando e especializá-los para diferentes células do organismo. Como sistema digestório, a gente tem a boca, tudo começa na boca, Da boca, a gente tem a faringe, é o segundo espaço pelo qual o alimento passa. Depois da laringe, o esôfago, então a gente tem aqui boca, faringe, esôfago. Do esôfago, que é um tubo longo que conecta, a boca e a faringe ao estômago, então a gente chega ao estômago. O estômago, a gente tem dentro do tubo digestório, o intestino delgado e o intestino grosso, que termina no reto e ânus. Esse é o caminho por qual o alimento faz. Mas a gente ainda tem dentro do sistema digestório chamados órgãos anexos, que são as glândulas salivares, que ficam na boca, ok? O pâncreas, que fica logo abaixo do estômago. Vesícula biliar, que fica aqui perto do fígado, e o fígado. Por que a gente chama de órgãos anexos ao sistema digestório? Porque são órgãos por onde não vai passar o alimento, mas são importantíssimos para a digestão e a absorção dessas moléculas. Vamos começar a falar da boca, Tudo começa pela boca, a digestão começa pela boca, então nada mais justo que a gente começar a falar por ela. Então, olha só, a boca, ela tem a função de ingestão do alimento. Então, tudo começa, a gente começa a trazer o alimento para dentro através da boca, isso a gente chama de ingestão. É na boca também que acontece a mastigação, que já é o quê? O início da quebra do alimento, uma quebra mecânica, mas já é uma quebra. Lá a gente também vai lubrificar o alimento, então isso é importante para que o alimento escorregue, passe ao longo do tubo digestivo com facilidade,
Deglutição, que é você empurrar o alimento para o local certo, e é onde então ocorre a primeira etapa da chamada digestão química, que é através de enzimas. Então, na boca a gente tem a digestão mecânica, que é o ato de mastigar, e a gente tem a digestão química, que já é o ato de quebrar via enzimas. Então, aqui só por curiosidade, né, as principais estruturas da boca, mas isso não é cobrado em prova, ok? Dentro da boca a gente encontra os dentes. Dente tem a função de triturar, amassar, furar e rasgar os alimentos, transformando-os em partículas menores. Então, a parte de mastigação na boca acontece graças aos dentes. Os adultos têm 32 dentes, se os últimos molares nascerem, né, os chamados sisos, e as crianças têm apenas 20. Elas não têm os pré-molares, que são esses aqui intermediários, ok? Então, nós temos ao todo 4 incisivos que servem para cortar os alimentos, são esses aqui da frente, ó, quando você mastiga o pão, você corta o pão pela frente, né? Os caninos, que servem para rasgar e furar, quando você precisa rasgar ou furar o alimento, o canino é esse aqui. Nos seres humanos ele é um pouco desenvolvido, mas nos felinos ele é bastante desenvolvido. Pré-molares são 4, já serve para amassar e triturar. Então, quando você está mastigando, realmente você joga o alimento para trás da boca, né? São eles que vão amassar e triturar. E os molares finais também com a função de amassar e triturar. Faringe. A faringe é o canal que liga o esôfago à boca, certo? É um canal de comunicação. A gente já viu a faringe no sistema respiratório também. É um canal que separa, então, o sistema digestório do sistema respiratório. Então, a gente tem ali na faringe a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe, né? Então, nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Isso tudo faz parte da faringe. Presença de estruturas linfóides ali, então ali a gente encontra as amígdalas e as adenoides, né? Então já começa um sistema de defesa de tudo que está entrando, tanto o ar quanto o alimento, e ela ajuda no processo de deglutição, ela ajuda a empurrar o alimento ao longo do tubo digestório. Em seguida, a gente vai encontrar o esôfago, né? Que é o canal que liga a faringe ao estômago. Localiza-se entre os pulmões, atrás do coração e atravessa o músculo do diafragma. Ele serve para conduzir o bolo alimentar ao estômago. E aí a gente acaba se perguntando, né? Se a gente come de cabeça para baixo, o alimento vai para o estômago ou para a cabeça? Já experimentaram? Comer deitado, de cabeça para baixo? Claro que não é o ideal, né? Você faz uma força maior, pode acabar se engasgando, o alimento acabar ficando entalado. Porém, a gente tem um mecanismo que auxilia a empurrar o alimento, mesmo que a gente se alimente em posições controversas, né? Ao contrário das ideais. E aí, isso acontece graças aos chamados movimentos peristálticos, né? Que são contrações involuntárias da musculatura lisa desse esôfago, que vai fazer com que, por mais que você não esteja numa posição ideal, né? Quero inventar de comer de cabeça para baixo. Não vamos fazer isso, tá, galera? Mas caso alguém, por alguma necessidade, precise em algum momento, mesmo contra a força da gravidade, a musculatura peristáltica do esôfago é que vai ser a responsável por conduzir o alimento para o estômago, independente da posição em que você esteja. Lá no estômago, a gente tem uma bolsa de parede musculosa localizada no lado esquerdo do nosso abdômen. Armazenamento de alimentos é a principal função do estômago, mas também o início da segunda etapa da digestão química. Ali no estômago, a gente já começa com algumas funções importantes. Esse estômago ele é formado pelo canal pilórico, que é o que vai, né, na verdade, conectar o duodeno. Ele tem o corpo, que é onde vai armazenar o alimento, né? Ele tem a cárdia, que é a porção que conecta com o esôfago, e tem o fundo desse estômago. Isso não é cobrado em prova, tá? Mas é legal a gente saber que o estômago ele é dividido em camadas.
são as funções, então, principais? Produzir o suco gástrico, né? No suco gástrico, a gente tem água, que é o veículo do suco, o ácido clorídrico, para matar os micro-organismos dos alimentos que possam chegar vivos ali, né? E para ativar as enzimas digestivas. A principal que a gente encontra é a pepsina, que digere proteínas. Já o pâncreas, como eu disse a vocês, ele é um órgão anexo, né? O alimento não passa por dentro do pâncreas, mas ele tem uma função importante. Ele é uma glândula mista que possui aproximadamente 15 centímetros de comprimento. Olha ele aqui, né? Fica um pouco abaixo do estômago. E lá a gente encontra os ácidos pancreáticos, que são células que têm função de secreção exócrina, produção de suco pancreático. E a gente tem as ilhotas de Langerhans, que fazem a secreção endócrina da insulina e do glucagon. Já o fígado também é um órgão anexo, não passa alimento por dentro do fígado, mas ele é a mais volumosa de todas as vísceras. Produção de bile, essa é a principal importância do fígado na aula de sistema digestório. A bile, ela é uma substância que consegue realizar a emulsificação de gorduras. Cuidado, não é a digestão de gorduras, tá? Para digestão de gorduras, a gente tem uma enzima específica que é a lipase. Na verdade, a bile, ela atua como um detergente. Ela atua formando gotículas de gordura, ela desprende as gorduras e forma gotículas para facilitar a sua digestão mais à frente, ok? O fígado também realiza o armazenamento de ferro e vitaminas, realiza a glicogênese, né, que é a formação da glicose e do glicogênio, na verdade. Glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, e a gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de um outro composto no organismo. Tem também a metabolização de lipídios, que ocorre no fígado, e a síntese de diversas proteínas plasmáticas. Proteínas de coagulação, como a gente também já viu em alguma videoaula, onde a gente conversou sobre o sistema circulatório. Proteínas também marcadoras de possíveis disfunções no fígado, enfim, diversas proteínas plasmáticas que circulam no nosso plasma, tá? E também, importantíssimo, outra função do fígado é a desintoxicação do organismo. Quando a gente consome alguma droga, né, algum fármaco, tudo é desintoxicado pelo fígado, álcool, ok? Então, ele faz essa parte de desintoxicação. Intestino delgado é um órgão tubular, também musculoso e membranoso, localizado na cavidade abdominal. Então, a gente vê aqui no abdômen, né? E ele é dividido em 3 partes. É importante quando a gente fala em digestão, tá? Porque cada porção do intestino delgado vai ser responsável por uma função. Então, a gente tem um duodeno, que é o que começa tudo, jejuno e íleo. Ocorre a terceira etapa da digestão química. Então, primeira na boca, segunda no estômago, terceira é no intestino delgado. Ele tem um epitélio rico em microvilosidades, que são para aumentar a absorção. Então, se você esticar o intestino delgado e o grosso, eles são maiores do que um ser humano, né? Exatamente porque eles são dobradinhos lá e eles têm essas microvilosidades. E a função principal é a absorção de nutrientes. É no intestino delgado onde acontece a maior parte da absorção dos nutrientes. Como função, a gente pode listar a produção do suco entérico, absorção de nutrientes, como eu disse, cerca de 90% da absorção já ocorre no intestino delgado, os outros 10% no estômago e no intestino grosso, mas 90% no intestino delgado. E o intestino grosso, que é a última porção do tubo digestório, né? A gente tem um tubo muscular com uma parede mais espessa que o intestino delgado, por isso que a gente chama de intestino delgado ou intestino grosso, e ele é dividido em apêndice, que no ser humano está desaparecendo, está ficando cada vez menor com o passar dos anos. O seco, colo ascendente, colo descendente, colo transverso, ok? Colo sigmoide, reto e ânus. Esses colos a gente não precisa saber, ok? Mas o apêndice, reto e ânus, aí seria interessante.
Para função, a gente lista reabsorção de água e sais minerais. Então, água e sais minerais a gente absorve no intestino grosso. E a síntese de vitaminas, principalmente a vitamina K e a vitamina B2, por ação microbiana. É onde a gente encontra a nossa maior flora microbiana, é no intestino grosso. E essas bactérias são responsáveis por ajudar na síntese de vitamina K e vitamina B2. Além de tudo, a gente tem também a formação do bolo fecal, ok? Então, função no intestino grosso, somente absorção de água, sais minerais, e lá a gente tem a formação das fezes. Para a gente terminar, eu vou jogar uma pergunta para vocês. Quanto mais tempo se demora para liberar as fezes, mais elas endurecem. Isso é fato. Quem sofre de prisão de ventre, né, tem as fezes mais enrijecidas. As fezes são mais duras. Até por isso que eles sofrem de prisão de ventre. Mas por que isso acontece? Galera, é um órgão que serve para absorção de água. Então, quanto mais a gente absorver a água, quanto mais tempo, na verdade, ele ficar, maior é a absorção de água. Então, se você fica 2, 3 dias no banheiro, aquele bolo fecal vai continuar absorvendo água dali, né? Então, o ideal é que a gente vá com mais frequência ao banheiro para as fezes saírem mais moles, mais umedecidas, né? E é por isso que os nutricionistas, eles indicam muito o consumo de fibras, ok? Porque as fibras, elas são fibras solúveis e insolúveis, elas retêm água, na verdade, e aí essa retenção de água vai ajudar, vai melhorar as idas ao banheiro, ok? Quando você tem quadros diarreicos, por exemplo, as fezes, elas não param muito tempo no intestino grosso. E aí elas saem mais líquidas, exatamente pelo pouco tempo que elas permaneceram no intestino grosso. Tá legal? Galera, essa foi uma aula sobre sistema digestório, sobre, na verdade, os componentes do sistema digestório. A gente tem uma segunda parte dessa aula, que a gente vai comentar realmente o que acontece com o alimento ao longo do caminho nesse tubo, ok? Obrigada pela atenção de vocês. Se puderem, assistam na sequência a próxima videoaula. Até lá!